Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá, bem-vindos aqui ao podcast Psicologia de Bolso. Hoje com o tema da comparação, do não sou suficiente, destes sentimentos, sensações, ideias, pensamentos de insuficiência, de não ser suficiente. E de onde é que vem este sentir de não ser suficiente? Muitas vezes da comparação com outros. E não ser suficiente em quê? Em concreto? Bom, não ser suficientemente bom, não ser suficientemente bonito, inteligente, interessante, elegante, competente, o que quer que seja. Como se nada chegasse para se sentir realmente a pessoa que provavelmente até será. Que é uma pessoa competente, uma pessoa que tem valor, uma pessoa que tem mérito, uma pessoa que tem qualidades, e muitas vezes nós não conseguimos reconhecer isso em nós. Conhecemos reconhecer isso nos outros, mas muitas vezes não conseguimos olhar para nós e ver coisas boas, só vemos coisas más. E isso também se deve um bocadinho aqui ao síndrome do impostor. E não só. Isso será um tema para abordar aqui no outro podcast. Hoje quero falar apenas aqui das questões da comparação e o quanto isso nos perturba e é perturbador nas nossas vidas, a questão da comparação com outros. E onde é que isto começa? Pois bem, já sabem, não é? Na infância. Na infância é de onde vem tanta coisa que nos limita nos dias de hoje, que nos afeta, que nos perturba nos dias de hoje. E porquê na infância? Porque na escola, como é que nós aprendemos? É através da comparação, através das notas, através de um sistema de avaliação que compara. Fulano teve X, Beltrano teve Y. E muitas vezes em casa também. Os pais dizem coisas como: mas só tiraste essa nota? Então, e se tirasses a nota superior, por exemplo, se for de 0 a 20, só tiraste 11, porquê não tiraste 15? Ou então, mas a tua prima tira muito melhores notas, a tua prima tira 18, ou a tua irmã tem muito melhores notas que tu. E muitas vezes os pais, neste espírito de tentar incentivar, motivar os seus filhos a serem melhores, fazem estas comparações. Eu acho que ninguém gosta de ser comparado, pois não? Alguma vez gostou de ser comparado ou comparada com outra pessoa que fazia melhor do que você? De facto, há formas de dizermos estas coisas, não é? Sem fazer sentir o outro inferiorizado. Porque muitas vezes esses sentimentos de não ser suficiente, não sou suficiente, vêm deste complexo de inferioridade que muitas pessoas têm. Até porque eu já tenho falado aqui noutros podcasts, também aqui do nosso país, da nossa cultura, que parece que é mau nós sermos bons, é mau nós sermos orgulhosos, é mau nós sermos ambiciosos, que temos mais. Nesta cultura um pouco que tem uma tradição judaico-cristã. Então esta questão de sermos bons, de lutarmos por termos mais, melhor, muitas vezes é criticada pelas outras pessoas. Aquela pessoa quer ter tanto, mas onde é que ele quer chegar? E às vezes ouvimos coisas destas na infância, ou críticas que os nossos pais, os nossos familiares, pessoas à nossa volta fazem de alguém que chegou longe ou que tem muita coisa. Então, ao que parece, nós ficamos aqui num registro de é bom passar despercebido, é bom não ter muito, não chamar muita atenção, até porque quem realmente se destaca, muitas vezes, depois também tem que cumprir, tem que manter. Não é? Por exemplo, um excelente aluno que tem sempre boas notas, o que é que se espera dele? Que mantenha essas boas notas ou que melhore ainda mais, ou que se exceda. Portanto, também é muito difícil ficar aqui nesse patamar de excelência, né? Nos tais quadros de excelência da escola, ou de facto ser aquela criança, aquele menino, aquela menina que faz sempre tudo bem. Então os pais esperam sempre deles o melhor, não é? Não podem falhar, não podem quebrar esse ritmo, não podem quebrar esses resultados. E todas estas coisas nos marcam, nos afetam. O que nós ouvimos, o que nos dizem, as comparações, o sentirmos que esperam de nós qualquer coisa, que têm expectativas sobre nós e principalmente as educações mais rígidas, de pais que são mais autoritários ou mais exigentes com os seus filhos. Não que isso seja mau, mas muitas vezes o filho ou a filha vai registar isso como nunca sou suficiente, nunca chego às expectativas dos meus pais ou das pessoas que estão à minha volta, nunca consigo chegar lá, ou se consigo, como é que eu consigo manter isto sempre? É difícil. Então, esta questão aqui de não ser suficiente, de facto, pode nos marcar a todos um pouco,
porque em qualquer área das nossas vidas nós podemos sentir que não somos suficientes a alguma coisa, principalmente também numa cultura que valoriza muito o físico, valoriza muito o corpo, e na adolescência os miúdos e as miúdas comparam-se muito umas com as outras, uns com os outros, quem é o mais atraente, quem é o mais bonito, quem é que tem o corpo mais elegante. E isso, de acordo com as décadas em que vivemos, vai mudando um pouco. Por exemplo, agora a questão da vigorexia, a questão da musculação, do ginásio, de corpos torneados, tonificados, corpos voluptuosos. E nos anos 90, por outro lado, era a magreza, eram corpos muito magros, com poucas formas. Então nós vamos nos comparando com o modelo da beleza atual, não é? Da sociedade em que vivemos, do local em que vivemos, do meio em que vivemos. Então esta comparação surge não só nas notas, surge não só no comportamento das crianças. Olha lá, o teu irmão porta-se muito melhor que tu, olha lá, a tua irmã é bem mais obediente, olha lá, o teu primo, a tua prima, que tem tão boas notas, que faz tantas coisas na escola, que as pessoas elogiam tanto. E na adolescência está muito aqui relacionado com o corpo, com a imagem, com as questões de beleza e de elegância. Então os miúdos comparam-se porque olham para os seus próprios corpos, acham sempre que ou estão gordos ou estão magros demais, magros ou gordos demais, e fica às vezes irregistado, porque às vezes um adolescente ou uma criança que, por exemplo, sofreu de obesidade ou de excesso de peso, mais tarde vai ser um adulto que, mesmo estando num peso normal, por vezes vai continuar a sentir-se gordo ou gorda na mesma, né? Com excesso de peso na mesma. Parece que essa imagem fica retida lá atrás. Então estas questões aqui do não ser suficiente relacionam-se com uma série de acontecimentos, de eventos, de momentos, de circunstâncias na infância, na família, na escola, porque acima de tudo, até a nossa adolescência, até o princípio da nossa idade adulta, tantos são os fatores que nos marcam. E vivendo num ambiente escolar em que os resultados são valorizados, em que o aspecto é bastante valorizado, as notas são valorizadas, o parecer é bastante valorizado, não é? E depois também, na adolescência, voltando um pouco aí, a questão também de não só de nós nos podemos comparar com os nossos colegas, neste caso adolescentes compararem-se com os seus colegas, são também os próprios colegas que tecem comentários, críticas, gozam com características físicas ou características pessoais, olha aquela é assim, olha aquela é assado, inventam nomes para as pessoas, dão apelidos às pessoas, né, aos colegas, às colegas, e muitas vezes isso fica marcado na psique de cada um de nós, de cada adulto, que depois se desenvolve e até de facto pode até nem ter nada a ver com a pessoa que era no secundário, na infância, poderá ser uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que realmente cuida dela própria ou que está no seu melhor, na sua melhor forma física, e muitas vezes estas questões lá da infância e da adolescência ficam marcadas. A questão dos complexos, a questão da autoestima, que vai sendo desenvolvida ao longo das nossas vidas, e na adultícia, na adultez, nós podemos ter ainda, lá está, alguns ecos daquilo que nos vem de trás e que nos influencia e que faz com que possamos não nos sentir bem connosco, com o nosso corpo, com o nosso nível de inteligência, com o que quer que seja. E às vezes essas coisas todas que nos disseram lá atrás nem já correspondem à verdade, nem já são atuais, nem já fazem sentido ter. Só que se nós realmente não contestarmos essas crenças, esses pensamentos, essas ideias que ficaram lá de trás, podemos mantê-las por largos e bons anos. E afinal já somos umas pessoas completamente diferentes e ainda nem nos apercebemos. Sabem que eu vou sempre às crenças, não é? Vou sempre falar nas questões dos nossos pensamentos, como os nossos pensamentos desenvolvem crenças, como as nossas crenças desenvolvem o que nós sentimos acerca de nós, dos outros, do mundo. Então tudo isso tem que ser visto. E de facto um dos exercícios que pode fazer é sentar-se, é ficar a pensar se realmente ainda é como era antigamente, ainda é aquela pessoa que os outros diziam que era assim, que era assado, ou que era preguiçoso ou preguiçosa, ou tinha pouca iniciativa, ou não tinha muitas capacidades, porque de facto as capacidades escolares são medidas de uma determinada forma, estandardizada, e a inteligência não pode ser só medida pelos testes escolares, que de facto vão pôr em evidência as questões de memorização, de entendimento do texto, de clareza no discurso, e não avaliam a integridade daquilo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos ser.
A inteligência não pode ser medida só porque eu era um aluno mediano, uma aluna mediana, ou tinha mais notas, ou diziam sempre que eu não era esforçado ou esforçada, ou que tinha dificuldades. A inteligência é muito mais do que isso. A inteligência é sabermos viver em sociedade, podermos ter o nosso trabalho, a nossa vida, sentirmos satisfeitos na nossa vida. Não é só resultados, não é só valores, mas isso tudo nos marca. Afinal, a escolaridade obrigatória vai até o 9º ano, o 12º ano. Há sempre pessoas que ficam aí pelo caminho. Mas normalmente até aos 18 anos estamos a estudar. E até aos 18 anos estamos num sistema de classificação que nos diz se somos burros, se somos espertos, se somos medianos, se somos forçados, se não somos, apenas relativamente à escola. Então e tudo o resto? Nos tempos livres, a capacidade que temos de empatia, de inteligência emocional, de capacidade de pensar o mundo, na capacidade de desejar, de sonhar, de ambicionar, de ter hobbies, de ser boa ao fazer coisas em que somos realmente muito bons, muito competentes e que temos vocação, como alguns passatempos, a dança, a música, ou o que quer que seja. E então todas essas coisas não são medidas só algumas coisas. E a comparação vem exatamente daí. Vem da família, vem da escola, vem das amizades que vamos tendo, principalmente na adolescência. Isso marca-nos imenso, aquilo que os nossos amigos nos dizem sobre nós, ou nos fazem sentir, que comentários fazem sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa pessoa, sobre o nosso aspecto. E tudo isso fica. Aquilo que a família diz, aquilo que os professores dizem, aquilo que os amigos e os colegas dizem, as situações pelas quais passamos. E, de facto, às vezes nessa comparação, e agora quero focar um bocadinho aqui neste fenómeno da comparação, da necessidade que nós temos de crescer comparando-nos com os outros, para mim eu acho que sim, nós podemos comparar-nos com os melhores à nossa volta e dizer, ok, olha, eu aprecio isto, de facto esta pessoa como ela faz tem resultado, deixa-me lá copiar este modelo, não é? Temos a nossa própria pessoa, mas temos exemplos positivos à nossa volta, pessoas que nós admiramos, pessoas que são bastante competentes, capazes, inteligentes, são bem-sucedidas, da forma que quiser. E aí podemos seguir realmente esse modelo, não é? Porque é para isso também que a comparação serve. A comparação nem sempre é má, mas pode ser boa nesse sentido. E a comparação, o que é que nós muitas vezes podemos fazer acerca dela quando ela não nos traz os melhores resultados ou não nos faz sentir muito bem connosco? A comparação com alguém que é sempre melhor e nós olhamos para as nossas faltas nessa comparação. Ou seja, o primeiro exemplo que eu dei é, nós olhamos para alguém que de facto está num ponto onde nós gostaríamos de estar e percebermos o que é que essa pessoa fez e o que é que nós podemos fazer para também chegar a esse patamar. Outra coisa, olhar para aquela pessoa e sentir um distanciamento tão grande e depois ter pensamentos como, mas eu nunca vou ser assim, mas esta pessoa é muito mais capaz do que eu, tem muito mais força, ou é muito mais inteligente, ou pode muito mais, ou tem mais capacidades, ou o que quer que seja. Então, quando a comparação nos faz ficar na falta, no que é que eu não tenho, no que aquela pessoa tem eu não tenho, nunca serei como ela, é tão mau ser assim, eu devia era ser desta maneira, eu devia era ser assim, ou assado, o deveria, os enunciados deveria, e ficar na falta. Eu defendo sempre que nós devemos ficar na solução, identificar de facto aquilo que nós queremos trabalhar em nós, aquilo que nós queremos adquirir, conseguir, aumentar, o que quer que seja. De facto, identificar isso e perceber o que é que pode ser feito para tratarmos essas coisas, para trabalharmos essas coisas, para conseguirmos essas coisas e não ficar no, pois, mas eu não tenho, pois, coitado de mim, coitada de mim, mas eu não tenho isto, mas eu não tenho aquilo, mas isto ou aquilo. Então ficar na falta, ficar na carência. É aí que a comparação cria um fosso, principalmente com as redes sociais, e há até estudos que dizem que o Instagram, de facto, faz com que muitas pessoas fiquem deprimidas por estarem a observar a vida das outras pessoas com fotografias perfeitas, sítios perfeitos, glamourosos, vidas glamourosas, de restaurantes, de praias, de sítios, de passeios, de roupas, de modas. E muitas vezes aquelas fotos, e de facto é assim mesmo, são editadas, são para tirarem uma foto perfeita, é preciso tirarem não sei quantas que não ficam nada bem, mas ninguém mostra essas, obviamente, mostra-se sempre o melhor. Então há muitas pessoas que vivem a olhar para essas pessoas, para as redes sociais, para determinados perfis e dizer, aquela vida é tão perfeita, a minha é tão imperfeita. Então aí cria-se o tal distanciamento. Mas você pode escolher quem segue, quem não segue, siga páginas, pessoas que de facto o façam sentir-se bem, que lhe tragam um sentimento de
satisfação, de aprendizagem, de motivação, de incentivo. Há por aí muitas páginas, de facto, com vídeos, com mensagens positivas que nos fazem aprender qualquer coisa. Não tem que seguir só aquelas Instagrammers ou aqueles Instagrammers maravilhosos, com aquelas vidas realmente aparentemente perfeitas, que nós nada sabemos o que está por trás da câmara, né? O que está à volta da câmara, o que é que acontece na vida daquelas pessoas, que relações são que aquelas pessoas têm, de que forma são aquelas relações, quais são as suas relações familiares, quais são as suas angústias, os seus medos, não é? As suas inseguranças. Isso não passa. Quantas pessoas não fazem esforços hercúleos até publicarem uma publicação para ela ficar perfeita no que vão dizer, na fotografia em si, escolher a fotografia perfeita, e nós não temos noção, parece tudo assim muito sem esforço, não é? Parece tudo muito fácil. Aquela pessoa de facto em uma fotografia fica linda e maravilhosa. E muitas vezes não é assim. Portanto, aqui esta questão da comparação, se nós pudéssemos estar conscientes desse fenómeno quando estamos a fazer essa comparação negativa, não é? Esta pessoa é linda, maravilhosa, eu estou aqui, sou horrorosa, sou gorda, sou feia, ou no masculino também, sou gordo, sou feia, aquele rapaz é tão lindo, eu gostava de ser assim, ou aquela pessoa é tão competente, é tão bem-sucedida. O que é que essas pessoas fizeram para chegar aí? Ou para ter esse aspecto, não é? Então, focar-se nisso e não ficar numa poça de autocomiseração, coitado ou coitada de mim, sou isto, sou aquilo, que tristeza, os outros são isto e eu sou aquilo, não é? Então, se realmente tem problemas de autoestima, baixa autoestima, extrema insegurança ou ansiedade, ou esta comparação realmente leva a ficar num estado deprimido, angustiado, a achar que não é suficiente, e muitas pessoas até acham que não são suficientes em área nenhuma, parece que são uma fraude, não são bons em nada, não são boas em nada. É de facto muito importante olhar para isso e trabalhar nisso. Porque se nós continuarmos com esse estilo de pensamento, com essa atitude mental, de facto a vida parece que nos passa um pouco ao lado. Estamos só focados na falta, no que não temos, no que gostaríamos de ter e não temos, não é? E temos que olhar também para aquilo que somos nós, que são as nossas qualidades, que são os nossos atributos, que são as nossas competências, e poder reconhecê-las e valorizá-las. Parece que é mau valorizar, parece que, sim, isto correu bem, mas isso foi por sorte, foi por... Cuidado também com isso, não é? Parece que atribui sempre os nossos sucessos e as coisas boas que nos acontecem, ou que nós fazemos, sempre a fatores externos, não é? Mas isso foi porque alguém me ajudou, mas isso foi porque estava inspirada nesse dia, o que quer que seja. Portanto, reconheça os seus sucessos, reconheça as coisas em que é bom, em que é boa, reconheça as áreas de competência que tem, as coisas em que realmente sabe fazer, gosta de fazer, tem prazer em fazer, as coisas que faz bem e que tem capacidade para fazer, não é? Temos que valorizar muito também os nossos atributos, as nossas qualidades, porque ninguém consegue ser perfeito realmente, não é? Há sempre pessoas mais bonitas que nós, mais inteligentes que nós, mais competentes que nós, mas nós também temos coisas que nos distinguem dos outros. E acho que este é o verdadeiro superpoder, sermos exatamente quem nós somos, pois ninguém mais é igual a nós. Então poder reconhecer também essa nossa individualidade, a pessoa que nós somos, como nós somos, com as faltas, com os excessos, com as carências, com os gostos, com os desgostos. Então conseguir aceitar quem somos da forma que somos, mesmo com as coisas que nós não gostamos muito em nós. Essas coisas que não gostamos, podemos trabalhá-las, podemos melhorá-las, podemos superá-las. Então, vá em frente, faça isso. As coisas que não consegue mudar, não é? Tentar aceitar e conviver com elas, porque de facto há coisas em nós, que de facto nós podemos não apreciar e que talvez não consigamos mudar tão facilmente, mas convém aceitar o todo, a pessoa que é, com tudo o que tem, e poder focar na concretização dos seus objetivos, na concretização dos seus sonhos, dos seus projetos mais queridos, em vez de ficar a olhar para as pessoas do lado, para as pessoas da frente, o que é que elas estão a fazer, que eu não estou a fazer, o que é que elas conseguem, que eu não consigo. Então estar sempre a olhar para fora e a comparar-se com isso, não, é voltar para dentro, perceber o que é que pode fazer, perceber o que é bom para si, focar naquilo que pode fazer para atingir os seus objetivos, em vez de estar a olhar para essa realidade alheia, para a realidade lá fora, do que é que os outros conseguem, e ficar só. Como há uma expressão que eu gosto muito, que é ficar em cima do muro. Que é olhar, ficar ali, deixar a vida passar e ver os outros a fazerem as coisas deles, a conseguirem as coisas deles, a avançarem, enquanto você fica ali no muro. Só olhar para o que poderia ser, mas não é.
para o que gostaria de ter, mas não tem, para o que gostaria de ser, mas não é. Então isto não traz um sentimento de frustração, de angústia, de tristeza, às vezes até de mágoa, ou às vezes até de inveja, não é? Eu acho que há que sair desse muro, há que partir para a ação, há que sair para a zona do desconhecido e fazer aquilo que precisa para ser a sua pessoa autêntica, para ir buscar os seus gostos, para ir viver os seus gostos, a sua vida, as suas potencialidades, o seu potencial. Todos temos potenciais, mas ficamos só à beira do muro a olhar lá para fora, para o que poderia ser e não é. De facto, não vamos chegar lá. E a nossa vida vai parecer um marasmo existencial, vai parecer que os dias, as semanas, os anos avançam e nós sempre, mas eu não sou suficiente. Então, se não é suficiente em alguma coisa, vá ser suficiente. Vá trabalhar para isso. Vá fazer o que precisa para sentir-se capacitado nessa área, nesse atributo, nessa característica, nessas questões físicas, o que quer que seja. Mas não fique em cima do muro. Ou se quiser ficar em cima do muro, que seja numa fase contemplativa e achar que está tudo bem, que pode ficar bem tal e qual como está. Se está nesse ponto, tudo bem. Agora, se realmente sente essa frustração, essa tristeza, essa falta, vá procurar o que lhe falta. Então, acerca deste tema, por hoje é tudo. Vão ouvir os meus outros podcasts acerca dos outros assuntos, com outras sugestões também. E se quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode sempre encontrar no meu blog, Paula Chocalhinho Hipnoterapia, ou nas redes sociais, Facebook ou Instagram, em Paula Chocalhinho Hipnoterapia. E até breve, até o próximo podcast.